É isso aí, gente. Aqui José Cristiano na área novamente, canal Cidadão Mediano. Se você não for inscrito do canal, se inscreva, deixe seu comentário, acione o sininho, compartilhe. Enfim, ajude a dar relevância a esse canal que, graças a Deus, tem crescido de maneira lenta, gradual e sustentável. Meu agradecimento a quem vem aqui no canal e me prestigia. Mas, gente, novamente aqui falando de política. Ontem, quando eu falei dos três poderes, isto é, da relação entre eles, né, entre o legislativo, executivo e judiciário, eu, enfim, desses três poderes, disparado, o que eu sempre mais confiei foi no poder judiciário. Eu sempre confiei muito na imagem do juiz, dos juízes, no seu conhecimento, na sua distância, daquele embate da política diária, né? Enfim, no distanciamento, no ornamento, na simbologia, na liturgia, enfim, no cerimonial, enfim, na postura do juiz, dos juízes da nossa mais alta corte. E ainda, dadas as devidas proporções, ainda é o poder em que eu mais confio. Por mais que hoje a gente desconfie e muitas vezes a gente sinta vergonha de certas atitudes, de certas ligações, de certas reuniões que, ao meu ver, e acredito que no ver da maioria dos brasileiros, os juízes não podiam se dar o privilégio, digamos, a se expor a determinadas situações. Aquela história, mulher de César, não basta ser honesta. Ela tem que parecer ser honesta. Não é? Mas ainda assim, das devidas proporções, eu ainda acho o judiciário muito mais limpo do que o executivo. E em relação ao legislativo, então, nem se fala. Só que antes eu tinha uma imagem meio que ilibada em relação ao Supremo. Meu pai era muito assim, entendeu? Vem de uma época muito. Vem do interior do Rio Grande do Sul, sofreu muito preconceito. E a criação do meu pai sempre viu médicos e juízes, o homem da época do meu pai, sempre viu médicos e juízes quase como deuses. E eu meio que herdei um pouco isso. Essa imagem, ela foi, digamos, se quebrando um pouco, apesar de eu ainda ter respeito pela instituição Supremo Tribunal Federal, com o decorrer dos acontecimentos, com o passar do tempo, entendeu? Esses arranjos, esses encontros com políticos, senadores, fora da agenda oficial, enfim. E agora, estourando esse esquema do Banco Master, pior ainda. Mas olhando o meu passado digamos, de militante, digamos assim, não aquele militante mais de ser de partido, mas assim, ser aquele militante formal. Eu fui um petista militante formal, aquele de defender o Lula toda hora, no trabalho, no supermercado, dentro da família, entre amigos. E principalmente, pessoal, a rede onde eu mais, digamos, exteriorizei, mais manifestei essa minha militância, essa minha crença, essa minha afinidade com o PT, foi nas redes sociais, na época no Facebook, principalmente no início do Facebook, ali anos 2011, 2012, 13, 14. Naquela época era muito comum, quando ainda não existia, não é que não existia, mas não tinha Instagram, WhatsApp estava engatinhando, não tinha Twitter, então o Facebook era a rede social onde ocorria o pinga-fogo, onde o bicho pegava. Então, naquela época ali, gente, nas redes sociais, no Facebook, muito compartilhei coisas defendendo o PT. Naquela época era muito comum aqueles grupos de Facebook, que tinha grupos de relacionamento, de convivência, de pegação, e tinha também os de afinidade política. Então, naquela época eu me lembro, tinha o grupo, os amigos que eu participava, os amigos da presidente Dilma, grupos, vamos lá, Lula presidente, enfim, eu tava nesses grupos. E a gente compartilhava, né, notícias, materiais, enfim, noticiosos, né, notícias em defesa do Lula e dos seus correligionários, de deputados do PT, enfim, contra, na época, aquilo que a gente achava oposição, que é a direita, entre aspas, era o PSDB, era os tucanos.
Então, quando estourou em 2005 a famigerada Ação Penal 470, vulgo Mensalão, para quem não se recorda, o que foi Mensalão? Foi um escândalo na qual se descobriu que parlamentares recebiam mensalmente determinadas quantias para votarem em determinadas, para participar de determinadas votações específicas. Então, como é que é obtido esse dinheiro? Tinha o, como é que é o nome dele? Era o, não, de Lugo Soares, me esqueci, o operador do mensalão. Não recordo o nome dele, era o Careca. Bom, enfim, agora me esqueci o nome dele. Ele tinha uma empresa de publicidade que fazia contratos superfaturados com o governo e parte desse dinheiro ele passava para os deputados do PT. Então, quando estourou esse escândalo em 2005, foi uma, digamos, deu uma repercussão enorme na mídia, enfim. Esse caso acabou virando ação penal 470, que foi para o STF. E quem, gente, foi o relator do STF? Foi o ministro Joaquim Barbosa, um homem de culto, de temperamento forte, que não arrepiava, entendeu? Que era duro e reto nas suas considerações, muitas vezes polêmico. Ele teve brigas com o Lewandowski, ele teve brigas com o Gilmar Lemos, ele é famosa aquela cena em que ele discute com um dos advogados que estavam defendendo o pessoal do mensalão e o cara não parava de falar, então ele quase chamou o cara de anta. Enfim, muitas vezes destemperado, não era um homem perfeito, muitas vezes tinha um linguajar mais violento, era criticado sobre isso. E eu me lembro que naquela época, nós cego, porque todo militante ele é cego, ele não segue a razão, ele não segue os fatos, ele segue a militância, ele segue a idolatria. Eu compartilhava no Facebook muitas, digamos, não digo fake news, mas detratações contra a imagem de Joaquim Barbosa. Eu nem sabia o porquê. Eu chamava ele de canalha, capitão do mato, sem vergonha, tudo porque ele estava atingindo, digamos, o nosso guerreiro brasileiro, nossos heróis da liberdade, dentre eles o mais conhecido, José Dirceu, digamos, o número 2, o agente frio, chefe de todo o esquema, né? Então, passando o tempo, né, houve 21 condenados, dentre eles José Dirceu, Delúbio Soares, André Vargas, João Paulo Cunha, José Genuíno, enfim. Então, o Joaquim Barbosa era um homem jovem na época, 59 anos, de maneira precoce, em 2007, por aí, 2013, não me lembro agora, não me recordo, ele se aposentou do STF de maneira precoce, porque você pode ficar, um ministro do STF pode ficar, se não me engano, até os 70 anos. Ele tinha tranquilamente mais 11 anos. E ele, por motivos pessoais, enfim, por outros propósitos de vida, segundo ele mesmo falou na época, decidiu se aposentar. Quando, na verdade, pessoas próximas a ele disseram que o grande motivador da aposentadoria principal foi as ameaças que sofreu. Joaquim Barbosa chegou uma época, não podia nem mais ir jantar com os amigos, jantar com a família. Era chamado de canalha. Nas redes sociais foi ameaçado de morte. Seu filho foi ameaçado, perseguido, entendeu? E tudo isso abalou. E eu sinto, assim, ó, que como militante na época, e olhando para trás, com a cegueira ideológica que eu tinha, eu dei a minha pequena, minúscula, mas, na verdade, um grão no deserto. Mas foi um grão, né? Foi uma contribuição contra essa tentativa de destruição, digamos assim, de essa contribuição para o assassinato da reputação do Joaquim Barbosa. Eu chamava ele de canalha, de vários impropérios, sem saber o porquê. Porque o militante, ele não olha os fatos. Ele é fiel, de maneira bovina, à narrativa. O negócio é defender o seu partido, é defender o seu, digamos, o seu ídolo, o seu objeto de culto, não interessando o resto, não interessando a razão, não interessando a investigação, não interessando a verdade dos fatos. Por isso que ele é facilmente manipulável. E eu era assim, entendeu? Então, olhando hoje, vendo as notícias que, passados pouco mais de 20 anos do mensalão, que alguns condenados pela Ação Civil 470, do qual o Joaquim Barbosa foi relator,
como José Disseu, Delúbio Soares, João Paulo Cunha, entre outros, agora que não devem mais para a justiça, estão pensando em se candidatar a deputados e voltar para Brasília. E aí Joaquim Barbosa, que até se prove ao contrário, era um homem reto, não infalível, não volta e meia polêmico, mas enfim, até que se prove o contrário, é um homem probo, culto, cumpridor de seus deveres, um bom exemplo para a negritude, um bom exemplo para os jovens, se afastou da política devido a essa marcação, eu diria até sanguinária na época, dos petistas. E eu fiz parte disso. Então, um homem desse quilate, dessa retidão moral, não pensa em voltar à política. Hoje ele vive uma vida discreta, através de palestras ou dar aulas, vive no Rio de Janeiro, longe dos holofotes. Com certeza, se ele quisesse, ele poderia ser candidato a qualquer cargo político e seria eleito. Então, homens como esse acabam ficando fora da política. E enquanto os canalhas, ou aqueles que têm vida dupla, aqueles que têm a moral volúvel, aqueles que sabem mentir digamos, com a cara deslavada e negam os fatos, são mantidos no poder por militantes cegos e equivocados. E eu fui um desses, e eu fui assim um dia. Então, olhando para trás, é uma maneira que eu tenho de me redimir. Porque se o Brasil está nesse estado de coisas, o principal, claro, é a culpa do povo, e em especial dos militantes cegos, apaixonados, burros e estúpidos, como eu fui. E não tenho vergonha de admitir. Então, eu faço essa minha culpa e eu sinto que Joaquim Barbosa, de uma certa maneira, eu te devo desculpas. Se inscreva no canal, acione o sininho se gostou. Se você não gosta, discorde, fique à vontade, deixe seu comentário. Até a próxima e segue o baile.